tínhamos até de comer. Mas de repente começou a anoitecer e os discípulos sem saber o que fazer. A multidão precisava comer. Eu era só um menininho carregando o meu lanchinho. 5 pães e 2 peixinhos, era todo o meu lanchinho. E eu ofereci a Jesus. Ele orou e o lanche ele abençoou. Repartiu os peixinhos e os pães, e um milagre a todos mostrou. Quando eu divido, eu não perco nada. Na verdade, todo mundo ganha. Que matemática maluca é essa? Que matemática maluca é essa? Quando eu divido, o amor se multiplica. Todo mundo sai no lucro. Matemática maluca do bem, matemática maluca do bem. Eu era só um menininho carregando o meu lanchinho. 5 pães e 2 peixinhos, era todo o meu lanchinho. E eu ofereci a Jesus. Ele orou e o lanche ele abençoou. Repartiu os peixinhos e os pães, e um milagre a todos mostrou. Quando eu divido, eu não perco nada. Na verdade, todo mundo ganha. Que matemática maluca é essa? Que matemática maluca é essa? Quando eu divido, o amor se multiplica. Todo mundo sai no lucro. Matemática maluca do bem, matemática maluca do bem. Eu era só um menininho que aprendeu uma grande lição. Ser bondoso vale muito a pena, enche a barriga e o coração. Olá, bom dia, raminhos da videira, bom dia você, criança que nos acompanha através do canal Raminhos da Videira. Que alegria podermos estarmos nesta manhã de domingo para aprendermos mais um pouquinho da palavra de Deus, né? E eu vou pedir para que você feche os seus olhos, que eu vou fazer uma oração para nós começarmos a nossa aula, amém? Pai querido e amado, nós te louvamos, Senhor, por esta oportunidade de estarmos, ó Deus, reunidos, mesmo, Senhor, que distantes, mas unidos, ó Deus, pela Tua presença, porque a Tua palavra diz que onde estiver 1 ou 2 ou 3 reunidos em Teu nome, que ali o Senhor estaria, e nós estamos aqui através deste canal, unidos pela presença, pelo amor, pela graça de Jesus. Então, Senhor, que o Senhor venha falar comigo, que o Senhor venha falar com as crianças, que, Senhor, nós possamos ser edificados, transformados, a nossa fé renovada, Senhor, através da Tua palavra, e que nós possamos dar muitos e muitos e muitos frutos para o Teu reino, Senhor, porque este é o nosso propósito aqui na terra. Senhor, que o Senhor possa guardar cada criança, livrar cada criança de todo o mal, Senhor, que o Senhor proteja, Senhor, na escola, que o Senhor proteja no ambiente familiar, que o Senhor proteja, Senhor, nos relacionamentos, que essas crianças cresçam na graça e no conhecimento da Tua palavra, para que, meu Deus, elas possam ainda dar muitos frutos no Teu reino. Nós abençoamos cada vida, abençoamos cada família, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, para começarmos a nossa aula, eu vou fazer a leitura da palavra de Deus, e hoje, como eu prometido, nós vamos continuar falando sobre Jesus, né? A passagem de Jesus aqui na Terra.
Então, o tema da nossa mensagem hoje é Aprendendo com o Rei Jesus, parte 2, tá? Mas o texto que eu vou falar hoje, que a gente vai falar na nossa aula, é um pouquinho diferente. E está em João, no capítulo 6, né? Aonde Jesus ali realiza um milagre maravilhoso, né? Um dos grandes milagres que Jesus fez aqui na terra. A palavra de Deus diz que foram tantos os milagres de Jesus realizados aqui na terra que um livro não seria suficiente para colocar todos os milagres que Jesus realizou aqui, né? Olha que coisa maravilhosa. Então, o texto está em João, capítulo 6, que diz assim no verso 1. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão seguia porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: aonde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu-os pelos seus discípulos. Guarde bem essa frase, crianças. Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos seus discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que havia comido. Olha só, encheram 12 cestos. Eles só tinham 5 pães e 2 peixinhos. E depois que Jesus orou e deu graças, sobraram 12 cestos de pedaço dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Crianças, olha que interessante. Então, Jesus, ele está lá com aquela grande multidão, já há dias ali sem se alimentar, né? Porque a fama de Jesus era tão grande, os milagres que Jesus fazia eram tão grandes, que uma multidão ali acompanhava Jesus. E eles já estavam há dias ali sem se alimentar e tinha uma grande multidão com Jesus, 5.000 pessoas, imagine, 5.000 pessoas. E não tinha dinheiro e não tinha nada, e aí aparece esse jovem com 2 peixinhos e 5 pães. E o que me chama a atenção nessa história é que Jesus, ele é maravilhoso, né? Ele, com todo o seu amor, com toda a sua sabedoria, ele pega esses pães e esses peixes e ele dá graças. Ele agradece a Deus. Jesus, ele, com todo o seu poder, né? Ele criou os céus, terra e mar, criou eu, criou você. Ele simplesmente agradece a Deus pelos pães e pelos peixes. Ele não pega uma varinha mágica para multiplicar os pães nem os peixes, como a gente vê aí nas historinhas de contos de fadas, de contos infantis. Ele não estala os dedos, ele não fala grosso, ele não
grita, ele não esbraveja, ele não roda a baiana, ele não faz nada disso, né? Ele simplesmente pega os pães, eles pegam os peixes e ele agradece a Deus. Criança, sabe o que eu aprendo aqui? Que agradecer faz um milagre acontecer. Jesus nos ensina aqui que nós temos que ter o coração gratos a Ele, né? Gratos por todas as coisas. E não olhar para o que a gente não tem, não olhar para as circunstâncias, mas olhar para aquilo que a gente tem, que nós temos, e sermos gratos a Ele por isso. Às vezes nós, como criança, muitas vezes, ficamos chateados e tristes por causa que a gente não tem um brinquedo, porque a gente não tem aquela roupa, porque a gente não tem aquele sapato, porque a gente queria isso, porque a gente queria aquilo, mas aí nós nos esquecemos de olhar para aquilo que nós temos. Quantos brinquedos nós temos? E quantos brinquedos legais, né? Olha a casa que nós temos, que Deus nos deu, a família que Deus nos deu, né? Os alimentos que estão à nossa mesa, nós podemos fazer todos os dias 4 refeições, né? E refeições diferentes, misturas diferentes, diversas misturas, diversas comidas diferentes, não comer todo dia a mesma coisa. E muitas vezes a gente não olha isso, a gente só olha para aquilo que a gente não tem, né? E Jesus, ele nos ensina aqui que nós temos que olhar para aquilo que nós temos e sermos gratos, né? Sermos gratos a Ele. E então o milagre acontece. Aquilo que nós desejamos acontece. Quando o nosso coração está cheio e transbordando de gratidão, as coisas acontecem. Porque nós conseguimos, então, exercer ali a nossa fé e ter um olhar diferente das coisas, né? Não um olhar de ingratidão, não um olhar daquilo que eu não tenho, daquilo que eu não possuo, mas sim um olhar que, obrigada, Deus, obrigada por isso, obrigada por aquilo, mesmo que seja pouco. Mesmo que você acha que para os seus olhos, né? Porque ali os discípulos naquela situação, para eles 2 peixinhos e 5 pães era pouco, era insuficiente. Mas eles se esqueceram que eles estavam do lado do Deus Todo-Poderoso. Eles esqueceram que eles estavam do lado do Rei Jesus, do majestoso, do soberano, do maravilhoso. E eles deixaram que os olhos deles se levassem por aquela circunstância de não ter, mas na verdade eles tinham e não souberam agradecer. Olha que interessante, né? Então, crianças, que nós podemos ter isso no nosso coração, sermos gratos por tudo, em todos os momentos. Se você abriu seus olhos pela manhã, você está vendo, você está respirando, agradeça a Deus. Se você vai tomar o seu café da manhã, você tem o seu pãozinho, a sua bolachinha, o que for, agradeça a Deus. Você vai fazer a sua refeição no almoço, agradeça a Deus por aquele alimento, por aquela mistura, por aquela comida. Vai fazer a sua refeição na janta, agradeça a Deus. Você vai dormir, agradeça a Deus pelo dia que Ele te deu, porque você sobreviveu a mais um dia, porque muitas vezes a gente sai de casa e a gente não sabe se a gente vai voltar, não é mesmo? Com tantas coisas que a gente vê hoje no mundo. Agradeça a Deus porque você está na sua casa, com seus pais, com a sua família, está todo mundo bem. Tenha um coração sempre grato a Deus. Porque aquilo que você acha que está insuficiente, porque na verdade o seu coração não vai ter lugar pela insuficiência de você não ter algo. Mas o seu coração vai estar tão cheio de gratidão, de amor pelas coisas que você tem, que não vai ter espaço para ingratidão. Não vai ter espaço para a insuficiência daquilo que você talvez aí deseja. E olha só que interessante, quando você tiver com seu coração grato, um milagre então vai acontecer. Jesus levantou aqueles 2 peixinhos, aqueles pães e agradeceu a Deus. Agradeceu, obrigada, Senhor. E o milagre aconteceu. Que fantástico, né, crianças?
E olha que interessante, foi um menino que deu aqueles pães e aqueles peixes para Jesus, né? Uma criança, talvez, um adolescente, não sei, né? Então veja que não existe idade para nós sermos usados para o reino de Deus. Aquele menininho entregando aqueles peixes e aqueles pães, ele pôde ali a contribuir para que a manifestação do poder e da glória de Deus naquele lugar contribuísse para que a manifestação de Deus chegasse àquele lugar para aquelas pessoas, né? Então veja, não existe idade para ser usado para o reino de Deus. E olha que interessante, há uma lição naquele alimento que sobrou. Vocês viram que sobraram 12 cestos de pães, não foi isso? Deus dá em abundância, Ele usa tudo quanto podemos oferecer-lhes em termos de tempo, habilidade ou recursos e multiplica além das nossas expectativas mais elevadas. Quando você dá o primeiro passo, colocando-se à disposição de Deus, Ele lhe mostra quão grandemente você pode ser usado para o avanço da obra do seu reino. Gente, que maravilhoso! Deus, Ele dá muito mais daquilo que nós precisamos e necessitamos, né? Então, essa é a minha mensagem, essa é a mensagem que Deus colocou para o meu coração, para mim, para você. E como que eu aprendo com isso? Aprendendo com o Rei Jesus, né? Que coisa maravilhosa! E que nós possamos, então, ter o nosso coração cheio de gratidão pelas coisas que Deus tem nos dado. E se tem alguma coisa que você acha que ainda está faltando na sua vida, fique em paz, que na hora certa, no momento certo, o Senhor vai estar realizando aquilo que você deseja e vai ainda superar as suas expectativas, porque Deus é um Deus que nos surpreende, amém? E depois que a Pro terminar essa aula, na sequência tem um videozinho falando sobre o Halloween, né? Todos nós sabemos que o dia 31 aqui no nosso país é considerado o dia das bruxas, né? Então eu queria deixar para vocês aí na sequência uma mensagem muito importante sobre o Halloween. Sabemos aí que o Halloween é uma cultura, mas não é uma cultura brasileira. É uma cultura que vem lá do povo celta, né? Onde, assim, tem toda uma história por trás disso tudo. E aí tem a cultura celta misturada com a cultura irlandesa e depois a Igreja Católica que unifica tudo isso, trazendo isso assim para aí os cristãos aí, no caso os católicos, né? E toda essa unificação chega ao Brasil, chega à América, mas assim, de uma forma totalmente diferente. E hoje as pessoas acham que o Halloween é só uma brincadeirinha. Mas na verdade, crianças, tem toda uma história aí, né? Tem toda uma cultura aí. E é importante que nós, como cristãos, precisamos aí não nos deixar influenciar por essas situações, porque eu acredito que muitos de vocês devem ter visto isso muito na escola essa semana, né? Tem algumas escolas que permite que a criança se fantaseie e tudo mais, e às vezes nós como cristãos nos sentimos aí um pouco constrangidos com toda essa situação, mas não é para nós ficarmos, né? Porque nós temos os nossos princípios e os nossos valores, os nossos princípios bíblicos, né? E
não podemos nos deixar influenciar por essas coisas, porque não é só uma brincadeirinha, né? Se nós pegarmos a fundo lá na cultura, a cultura celta acreditava que os espíritos, os mortos, vinham até a terra e eles até guardavam um lugar na mesa para que esses espíritos viessem e ficassem ali com eles nesse dia, né? E aí tem toda a questão aí dos irlandeses também. E enfim, crianças, eu não vou aqui dar uma aula de história para vocês, porque não é o intuito. Talvez quando estivermos presencial a gente pode explanar isso melhor, né? Também tem o significado da palavra Halloween, que significa aí a véspera de Todos os Santos, né? Então, assim, crianças, enfim, a mensagem, eu vou terminar aqui e aí vai vir uma mensagem sobre o Halloween, tá bom? Então, guarde o seu coração, guarde a sua mente, proteja-se, e não se deixe influenciar por essas coisas, porque não é só uma brincadeirinha. Existe algo muito profundo, mais profundo do que nós podemos imaginar com relação ao Halloween, tá bom? Então, se cuidem, fiquem com Deus, estejam com o coração de vocês sempre gratos a Deus, e que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Um grande beijo. Tem gente que até já perdeu o medo dessas caras feias, desses esqueletos. Tem gente que acha tudo divertido, comemorar a morte como algo bonito. Pois não é não, viu? Vou te explicar. Vou te contar porque não penso assim, porque não acho legal o Halloween. A Bíblia não ensina que os mortos ficam andando por aí. Ela diz que eu sou o filho da luz, então não quero do mal e da morte. Eu me afasto bem longe, quero só o que é de Jesus. Eu escolho a vida, ela é mais divertida. Deus não fez um mundo de escuridão, mal e medo, mas colorido com seu amor perfeito. Eu escolho a vida, ela é mais divertida. Deus não fez um mundo de escuridão, mal e medo, mas colorido com seu amor perfeito. Olha essa brincadeira imatura, se não tem doces, tem as travessuras. Tem gente que acha tudo divertido, pensar que essa maldade é algo bonito. Pois não é não, viu? Vou te explicar. Vou te contar porque não penso assim, porque não acho legal o Halloween. A Bíblia sempre diz pra espalhar somente o amor por aí. Ela diz que eu sou o filho da luz, de tudo que é do mal e da morte. Eu me afasto bem longe, quero só o que é de Jesus. Eu escolho a vida, ela é mais divertida. Deus não fez um mundo de escuridão, mal e medo, mas colorido com seu amor perfeito. Eu escolho a vida, ela é mais divertida. Deus não fez um mundo de escuridão, mal e medo, mas colorido com seu amor perfeito. Travessuras? Tô fora! Fazer o bem que é legal. Imagina! Comemorar a